Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada irmã, irmão e ouvinte nesta manhã da Palavra de Deus. Vamos continuar a nossa lição 12, no segundo tópico, o ministério da morte. Letra A. Por que Paulo chama os 10 mandamentos de ministério da morte? Em 2 Coríntios capítulo 3, 7, diz que o povo de Israel não podia fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do brilho, que estava em seu rosto, qual era transitório. A glória de Deus no rosto de Moisés, ela incomodava eles. Por quê? Por que incomodava? Em Mensagens Escolhidas, volume 1, diz o seguinte: essa é uma ilustração dos sentimentos dos que violam a lei de Deus. E ainda diz o seguinte, olha, Moisés viu que o homem só pode guardar a lei moral por meio de Cristo. Pela transgressão dessa lei, o homem trouxe o pecado ao mundo, e com o pecado, a morte. Então, por isso que era chamado ministério de morte. Ainda continuando, diz, foi a visão do objetivo daquilo que estava para ser eliminado, a visão de Cristo conforme revelado na lei, que iluminou a face de Moisés. O ministério da lei, escrito e gravado em pedra, era um ministério de morte. Sem Cristo, o transgressor estava entregue à própria maldição, sem esperança de perdão. Aquele ministério não tinha glória em si mesmo, mas o Salvador prometido, revelado nos símbolos e sombras da lei cerimonial, tornava gloriosa a lei moral. Então, o que trazia significado à lei era Cristo tipificado na lei, a sua justiça, a sua santidade e sua bondade. Letra B. Qual é a verdadeira condição de toda a humanidade? Em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 320 e 321, diz o seguinte: muitos estão enganados quanto ao estado do próprio coração. Não percebem que o coração natural é mais enganoso do que tudo e desesperadamente perverso. Envolvem-se com a própria justiça e ficam satisfeitos ao alcançar o próprio padrão humano de caráter. Mas seu fracasso se torna fatal quando não atingem o padrão divino, pois não podem satisfazer por si mesmos as exigências divinas. Aqui mostra um erro fatal que muitos de nós podemos cair, nos comparar com os outros. Até porque, quando chegarmos diante de Deus, no dia do juízo, Ele exigirá o padrão divino de justiça, e que nenhum ser humano, senão por meio da graça de Cristo, é capaz de alcançar. Que nós possamos ter isso em mente e não nos comparar com os demais, E que a graça de Deus nos abençoe, que possamos viver olhando para Jesus e assim refletir a sua glória. Deus abençoe. Até amanhã continuaremos o estudo dessa lição.